a gente está sendo gravado. Nossa, que legal! Se tivesse aprendido isso antes. Que legal, né? Mas não, tá bom. É sempre tempo de aprender. Karina, agora a reunião está sendo gravada. Ô, Tati, digite aí no chat, então, para a Bia, que a gente está gravando. Caso ela não consiga pegar o áudio, alguma coisa, depois a Andréia me ensina como é que eu faço para ter acesso a essa gravação e disponibilizar para vocês. Você me ensina, Andréia? Você ensina para... Aí, boa noite, Maria Regina. Então, vamos lá. No finalzinho, você vai finalizar e vai fechar a gravação, aí vai pedir para você gravar no seu e-mail. E aí eu posso mandar para vocês por e-mail? Pode pelo WhatsApp também. Mas será que não fica muito pesado? 2 horas de reunião? Creio que não. Não sei. Eu só gravei um pouquinho com meus alunos. Tá bom, então. Obrigadão. Vamos lá, então. Pessoal, nós estamos, então, só com o grupo de especialistas. Quem são esses especialistas? Quem vai prestar para diretor? Deixa eu abrir a minha câmera. Já está aberta, né? Eu estou com uma coceira no nariz. No nariz, não, no ouvido. São os diretores e são os supervisores, tá certo? A exemplo do que aconteceu no módulo de especialista anterior, na realidade, eu estou fundindo os assuntos, tá? Então, pode acontecer de você estar aqui e você ver um assunto a mais que não vai cair para diretor, você vai ser só para diretor, então você fala assim, nossa, mas isso não vai cair para diretor, mas vai cair para o supervisor, eu coloquei tudo num bloco só. Nós vamos nos reunir hoje e na próxima segunda-feira, daí eu vejo o andamento. Se houver necessidade, a gente abre uma extraordinária durante a semana que vem, tá certo? Eu dei uma olhada no edital, como eu já fui levando junto, que era de diretor, quando deu para encaixar, eu já encaixei lá para o professor, porque muitas coisas eles pediram concomitantemente para um segmento e para outro também, então, assim, faltaram pouquíssimos temas, não autores, pouquíssimos temas para a gente estudar, tá certo? Vocês sabem que o edital de vocês, ele não cita autores, cita um ou outro só, do Piaget, mas de uma certa forma que ele cita, que ele pede, são temas pedagógicos. E aí o meu trabalho foi selecionar, dentre esses temas, os autores que mais caem nos concursos, tá? E hoje a gente vai estar vamos retomar o tema, que é teorias da aprendizagem. Mas, Beth, por que se a gente já viu isso lá com o grupo de professores, por que temos que ver de novo? Porque alguns autores de teorias de aprendizagem só foi pedido para diretor e supervisor, não foi pedido para eles, tá certo? Então, esses 3 que estavam faltando para nós, que geralmente caem nos concursos, foi o que eu selecionei. Então, hoje a gente vai revisar teorias da aprendizagem, tudo bem? E vamos revisitar, porque provavelmente vocês já ouviram falar desses 3, que são Albert, agora me deu um branco, Carl Rogers e Jerônimo Bruner, tá? Então, nós vamos dar uma olhadinha nesses 3, e os 3 pertencem à mesma escola de psicológica, desculpe, da psicologia da educação. Hoje nós estamos no campo da psicologia da educação. Vocês se lembram que eu disse para vocês que todo o referencial teórico da pedagogia, e daí, consequentemente, dos editais para professor, você pode organizar esses temas em 3 grandes campos, que é a filosofia da educação, a didática da educação e a psicologia da educação. Eu não sei por que cargas d'água, não me cabe julgar, mas didática da educação praticamente quase nem foi pedido, tá? Para vocês. Foi pedido com muita força a parte da filosofia, tendências pedagógicas, você percebe que vai cair mesmo, porque em todos os segmentos eles pediram.
Então, se você abrir lá, professor da educação infantil, professor de educação básica, tanto, você vai ver lá, o danado está lá. Então, eles pediram mais, eles focaram mais na filosofia e na psicologia da educação, tá certo? Então, antes de eu abrir os slides, para que a gente possa rever algumas coisas, vamos conversar um pouquinho sobre qual é o objeto de estudo dos escritores que se especializam, dos autores que se especializam na psicologia da educação. O que eles procuram entender, tá? Então, o objeto de estudo deles é entender como a aprendizagem se processa, tá? Então, se você pega uma teoria da psicologia da educação, e tem muitas, todas elas têm este ponto de preocupação. Trazer para nós, professores, para nós, profissionais da área da educação, trazer para nós, trazer luz, trazer esclarecimento, trazer informações, para que a gente possa entender como é que a aprendizagem se processa, como é que o aluno aprende, tá certo? Nós vimos lá, quando a gente estudou tendências pedagógicas, que as teorias, elas se divergem em alguns pontos, e é por isso que a gente tem lá duas grandes tendências pedagógicas, lembram disso? Que é a conservadora e a progressista. E as conservadoras, eu nem vou falar da tradicional, não vou nem revisitar mais isso com vocês, tradicional, tecnicista, renovada, que não é o caso. Mas o que eles acreditam, os conservadores acreditam, tá? Além deles não fazerem nenhuma, não é que não fazer nenhuma, eles não enfatizam as questões sociais, mas para nós hoje interessa um outro ponto em comum deste povo, dos conservadores, que todos eles acreditam que o conhecimento está pronto e acabado, tá? Então, isso é muito importante para a gente poder amarrar algumas pontinhas hoje, tá? Então, lá na tendência conservadora, tá? Tem um grupo de teóricos, não importa se eles são tradicionais, tecnicistas ou da escola renovada, não importa isso, eles defendem que o conhecimento está pronto e está acabado. Quer ver um outro ponto de consenso, um outro ponto que eles têm de comum e que eles defendem? Que os alunos aprendem por memorização, tá? Então, se este objeto de conhecimento que as crianças estão trabalhando, que lá na escola a gente dá o nome de conteúdo, se esse objeto já está pronto e acabado, ele passa a ter aí uma concepção dogmática, né? E o que é um dogma? Um dogma é uma verdade absoluta, algo que não pode ser questionado. Então, o aluno, nesta configuração, desta tendências, dessas escolas conservadoras, cabe a ele o quê? Uma atitude mais passiva. Lembrem sempre disso, que o edital de vocês valoriza demasiadamente a tendência progressista. Então, os autores que vão estar para vocês analisarem, com certeza, eles serão todos de um caminho, de uma tendência progressista, fiquem espertos, tá? Então, eu levantei com vocês alguns pontos que interessam para a gente fazer aí um link com a psicologia da educação. Então, veja, nós estamos lá na filosofia da educação, conhecimento pronto e acabado. Este conhecimento, ele é dogmático, não pode ser questionado, é uma verdade absoluta, e ao aluno cabe uma apropriação praticamente mecânica, no sentido de memorizar, o que explica algumas práticas, como copiar várias vezes, tá certo? Como seguir modelo e todas essas coisas. Pronto. Agora, vamos dar uma pincelada, uma passadinha
lá em alguns pontos comuns dos progressistas, tá? O que eles defendem com relação ao conhecimento? Eles defendem que o conhecimento é uma construção, tá? E eles alicerçam, né, os argumentos dele, porque a partir da construção da humanidade. Então, a humanidade construiu o conhecimento à medida que teve que resolver problemas. Tá certo? Por isso que a gente fala que a melhor metodologia é a de resolução de problemas. Não especificamente aqueles de matemática, mas colocar a criança numa situação onde ela tem que buscar solução para determinado problema, para determinado desequilíbrio, para determinado conflito cognitivo. Tudo bem? Então, eles dizem, o conhecimento, ele está sendo processado, tá? E se ele está sendo processado, o aluno tem um papel ativo nesse processo. Ele é produtor de conhecimento. Veja que isso tem toda uma implicação pedagógica muito grande, principalmente com relação ao papel do erro. Se o erro, numa tendência conservadora, ele precisa ser inibido, ele aparece como fonte de não aprendizado, e que por isso, muitas vezes, as crianças sofrem retaliações, como notas muito baixas, reprovações e tudo mais. O erro, numa tendência progressista, ele é parte inerente do processo. Como parte inerente do processo? Nessa dialética, nesse movimento de construir novos conhecimentos, os alunos vão levantando hipóteses, validando essas hipóteses, abrindo mão de algumas. E aí, na escola, como existe uma intencionalidade, lembrem sempre disso, a aprendizagem não acontece só na escola, não está confinada às paredes de uma escola, a exemplo de Deus que não pode se confinar, Deus às paredes de uma igreja, né? Então, faz essa analogia. O conhecimento, ele é tão grande, mas ele é tão grande que ele não pode ser confinado. Então, eu não posso dizer que as pessoas aprendem só na escola. Embora tenha uma tendência que diz isso, que o sujeito que não vai na escola, quando chega na escola está vazia, mas essa não nos interessa muito, que eles estão vazios, que é a teoria da tábula rasa. Isso é nós conservadores, que acreditam que esse conhecimento só foi dado a esse missionário da educação, que é o professor, e este professor doa pedaços de luz ao aluno, que é esse aluno, que é essa pessoa sem luz. Aluno, aquele que não tem luz. Mas isso agora é importante a gente saber como, assim, existe uma vertente que pensa desta forma, tá? Agora, nós que somos progressistas, pelo menos eu sempre disse isso, que vocês foram muito simpatizantes disso tudo, nós acreditamos que o erro, ele deve ser valorizado, não no sentido de, ai, que lindo que ele errou, dar valor como parte inerente do processo. Desta forma, o erro não é punido, o erro é trabalhado. Né? Para quem trabalha com alfabetização, fica bem mais familiar isso na relação das hipóteses da escrita. Uma criança que no processo inicial, quando vai escrever gato, usa quaisquer letras para escrever gato, mas já usa duas letras, nossa, o professor alfabetizador entra em êxtase pedagógico. Né? Ah, ele escreveu gato e ele colocou o M e o X. Cara, mas é o M e o X. Mas pera um pouquinho, você tá louco? Você tá dizendo que ele tá evoluindo? Como que ele tá evoluindo? Você é retardado, professor. Gato não tem letra M, gato não tem letra X. Mas nós que entendemos o processo, nós sabemos perfeitamente que essa criança, ela já tem uma preocupação com o eixo quantitativo, né? Ainda que cometa este equívoco de acreditar que cada vez que abre a boca sai apenas uma letra, um sonzinho, não sai um sonzinho. Mas ela já faz essa relação. Se eu abrir a boca uma vez, eu tenho que pôr uma letra.
só que ela ainda não tem a preocupação com a qualidade, qual letra eu devo pôr. Mas a gente sabe que nesse percurso, né, ela vai caminhar também para este questionamento, tá? Que letra eu uso para fazer o gato? Não mais quaisquer letras. Então, você veja que quando a gente fala da valorização do erro, é nesse sentido, de dialogar com este erro para entender o que pensou a criança, tá? Porque para nós interessa trabalhar o processo, não apenas corrigir o produto. Tá certo? Quando eu falo corrigir o produto, seria aquela correção mecânica, onde as crianças simplesmente copiavam muitas vezes sem nenhum tipo de questionamento. Mas vamos lá? Os progressistas, eles acreditam que o erro é parte inerente do processo, não deve ser evitado, deve ser valorizado, no sentido de que ele é um trampolim, ele é degraus, eles se constituem, esses erros se constituem em degraus, que permite aí um avanço acadêmico. Tudo bem? Dentro desta concepção de educação, qual é, então, o papel do professor e do aluno? Tá? O papel do professor é organizar situações de ensino? Não. Vocês sabem que existe um chavão no nosso meio, que a gente diz assim, a gente precisa se preocupar com o processo ensino e aprendizagem. Muitos autores dizem, a gente tem que se preocupar com o processo da aprendizagem e do ensino, tá? Então, assim, como é que este aluno aprende? Olha a importância da psicologia da educação. Como é que esse aluno aprende? A partir deste entendimento, cabe agora ao professor pensar as organizações dessa aprendizagem. O que eu vou fazer para que ele aprenda? Tá? Então, aí sim, entra a parte da didática, como é que eu vou fazer? A gente já viu alguma coisa, organizar projetos, trabalhar de forma interdisciplinar para recuperar a dimensão unitária do conhecimento, tá? Não deixar ele tão fragmentado. Algumas coisas que a gente foi vendo no decorrer dos nossos estudos, tá? Então, vejam, hoje nós vamos discutir as teorias da psicologia da educação. Então, o que a gente vai discutir hoje, e reforçar algumas coisas que já vimos, é exatamente isso. Como é que o aluno aprende? Tá? E existem muitos autores que explicam como é que o aluno aprende. Vygotsky explica lá que o aluno aprende a partir do momento que o professor faz o diagnóstico da zona real, organiza mediações para desenvolver o potencial dele, e aí tem toda uma parceria. Piaget diz que o processo de aprendizagem acontece por assimilação. Como é que se dá esse processo por assimilação? Este sujeito aprendente, ele experiencia o mundo, não é de fazer experiência de laboratório. Porque quando a gente fala experienciar, o que vem de imediato na nossa cabeça é aqueles tubos de ensaio. Não, é viver experiência. Essas experiências, elas são experiências sociais, experiências com o mundo físico. Então, o que o Piaget diz? O indivíduo aprendente, ele interage com o meio físico, com o meio social, ele explica tudo isso para a gente. E dessa interação, ele vai experienciando o mundo, vai adquirindo experiência, a gente fala muito isso, ele tem muita experiência, quer dizer, viveu muitas coisas, não é verdade? E aí, o que acontece? Nessas experiências, ele vai resolvendo os problemas e vai, à medida que ele vai resolvendo esse problema, ele vai construindo os seus esquemas de ação. Então, ele sabe, por exemplo, que quando a bolinha cai fora do bercinho, o que eu tenho que fazer para pegar essa bolinha? Eu tenho que enfiar a mão na grade. Então, ele vai construindo todo um cabedal, todo um acervo, e essa construção vai ficando cognitivamente, tá? E aí ele vai montando todos esses esquemas de ação.
Aí o que que acontece? Num determinado tempo não, continuamente, ele tem que estar resolvendo problemas, e aí, diante de uma nova situação, problema, o que que o indivíduo faz? Esse indivíduo diz assim, ora, eu já vivi uma situação parecida. Algum tempo atrás, eu tive uma experiência similar a isso. E como é que eu resolvi naquela época? Todos nós fazemos isso. Lógico que a gente não faz dessa forma que eu estou dizendo hoje. É muito rápido esse processamento mental, essas conexões mentais que a gente faz. Mas a gente diz, lá atrás eu vivi isso. Opa, como é que eu resolvi? Aí eu pego aquela experiência de resolução que eu trouxe, que eu tive êxito, e eu tento resolver aqui agora. O que pode acontecer? Muitas vezes não é suficiente, porque cada situação, embora ela seja parecida, ela tem as suas especificidades. E aí, esse indivíduo diz, ora, não consegui tanto êxito, e aí ele tem que criar uma nova, agregar novas formas de pensar, agregar novas ações para resolver aquele problema. Quando ele agrega novas ações, quando ele elabora novos esquemas e resolve, ele acomoda. O que quer dizer acomodar? Significa, eu tinha um esquema já vivido por mim, eu usei esse é o processo de assimilação, eu usei este conhecimento anterior, que não foi inválido, mas muitas vezes ele não é suficiente. E eu tive agora que trazer, elaborar outras formas de pensar para resolver. Se eu estou diante de um determinado problema e eu uso os esquemas que eu já usei e eles deram certo, eu não acomodei. Deu para entender? A acomodação, ela só acontece quando você cria um novo esquema. Não, mas você não cria a partir do nada. Quando você agrega novas ações para poder resolver um determinado problema. É a mesma coisa uma criança que aprende a mensurar o espaço, por exemplo, com palmos. Tá? Se ela está mensurando um comprimento pequeno, então, por exemplo, o comprimento de uma mesa, o palmo até que pode ser uma solução. Então, a minha mesa tem 5 palmos, mas já pensou se ela tem que mensurar, por exemplo, o comprimento da quadra? Não que isso não daria certo, mas ela pode criar outras e deve criar outras formas para ganhar tempo, aproximar da exatidão, porque cada mão tem um tamanho, então pode ter uma variação neste comprimento, dependendo. Então, quando ela diz assim, vamos pegar um pedacinho de madeira e vamos aí fazer vários pedacinhos do mesmo tamanho, você mede o lado de lá, eu meço o lado de cá, veja que essa busca de uma nova forma para a resolução de um outro problema, porque agora não estou medindo mais a mesa, quando esse indivíduo cria esse novo esquema, ufa, acomodou. Tá? Então, veja, Piaget ele fez isso, ele explicou para a gente como é que o indivíduo aprende. Aí Vygotsky diz assim, não que ele negue, ele tomou um outro rumo dos estudos, tá? Porque Piaget diz assim, nessa construção, o importante é que o indivíduo interaja com o mundo físico. E o Vygotsky, ele não nega isso, mas ele diz assim, também é importante valorizar as experiências sociais. Tá? Então, é importante estar com o outro. Ele diz assim, é muito importante o desenvolvimento da linguagem. Sabe por quê? Porque à medida que eu aprendo e que eu falo, que eu manifesto aquilo que eu estou aprendendo, não só falo, mas às vezes os professores perguntam, mas desenha aí como é que você chegou na escola. E ele recupera todo o trajetinho. Essa é uma manifestação da linguagem. Olha, eu passei pelo mercado, passei isso, né? Isso é uma metacognição. Então, o que o Vygotsky diz assim, se eu sou provocada, eu, sujeito aprendente, sou provocada a explicar
os meus pensamentos, as minhas formas de resolução, à medida que eu explico, eu tomo consciência da minha aprendizagem, e nessa tomada de consciência, eu posso, de repente, e acontece com mais frequência do que a gente imagina, eu faço o que eu faço, não é bem isso. E aí eu refaço, eu valido e outros tantos, tá? Aí a gente tem valor. Aí o valor diz, opa, o social é importante, as experiências físicas com o mundo do Piaget é importante, mas esse indivíduo também tem o seu lado emocional. E a gente aprende através das emoções. Então, é preciso ler estas emoções. Não é verdade? Daí ele dá aquele exemplo, por exemplo, a redundância, o exemplo, por exemplo. Aí ele cita o exemplo do bebê que, porque estava incomodado com as fraldas molhadas, aquilo trouxe incômodo para esse bebê. Esse bebê, ele vai externar este incômodo chorando. Então, ele chora. O choro é interpretado, não tem só uma interpretação. A mãe, que está mais próxima, vai fazer uma interpretação desse choro. E aí ela diz assim, pelas experiência dela, por que o bebê chora? Ela fala, chora porque pode estar com cólica. Chora porque pode estar com uma dorzinha de ouvido. Chora porque está com fome. Chora porque está molhado. E aí, nessa tentativa de satisfazer essa necessidade que ela não pode precisar, ela também troca as fraldas. E aí, quando ela troca as fraldas, o que acontece? Este bebê tem a presença da mãe. Aí essa mãe brinca, dá um chocalhozinho, ergue a pezinho, tem todo aquele contato físico gostoso que essa criança quer e sente falta. E aí, ela vai fazendo o quê? Da próxima vez que ela sente necessidade da presença de alguém, do chamego de alguém, ela usa aquele comportamento emocional dela. Ela sente falta da mãe, ela sente falta do contato social, não precisa ser necessariamente da mãe. Ela sente falta do aconchego. E ela sabe que se ela chorar, da primeira vez ela chorou porque a fralda estava molhada. Mas ela sabe que se ela chorar, algo vai acontecer, né? Aí, muitas vezes, acontece que a mãe troca a fralda, dá comidinha, dá um peito para ele, para ver se é fome, faz uma previsão de dorzinha de ouvido, às vezes até põe um paninho quente, e a criança continua chorando, daí a mãe fala, quer saber de uma coisa? É manha. Essa manha significa, eu quero só você aqui, eu não estou sentindo nada. Tá? Então, veja que as emoções, elas precisam ser consideradas em todo esse processo. Então, aí a gente tem os autores que se preocupam em entender este processo tão complexo que é o processo de aprendizagem. Como também temos o Pavlov, que diz que o indivíduo aprende por estímulo e resposta. E aí é que ele diz assim, se o animal irracional, e aí o experimento dele foi com o cachorro, se esse animal irracional mudou o seu comportamento a partir do treino, o que não vai acontecer, então, com o ser humano que pensa? Se, para quem não pensa, ainda assim conseguiu desenvolver essa mudança, porque a mudança de comportamento, ela é entendida como uma forma de aprendizado. Porque o aprendizado, ele transforma o comportamento da pessoa, ele produz essa transformação, não é isso? Então, aí, o que acontece? Como é que ele fez o experimento dele? Ele ia alimentar aquele cachorro. Só que toda vez que ele alimentava o cachorro, o que ele fazia? Ele tocava o sininho. Feito isso várias vezes, olha o ato da repetição. Olha o ato da repetição. Feito isso várias vezes, num determinado momento, ele toca o sininho, mas não dá comida. Não dá ração. Mas só de ouvir o sino,
o que que aquele cachorro fez? Salivou, tá? Ele diz, olha aí como a repetição. E aí, venha perto de mim, quando eu toco o sino, venha perto de mim. E até hoje, para adestrar os cães, eles usam muito isso. Né? O cão, por exemplo, acha uma coisa perdida para o policial, o que é que ele faz? Ele já tem um estímulo ali no bolso. Ele tem uma raçãozinha, um torrãozinho de açúcar, alguma coisinha, um biscoitinho de canina, e ele oferece e dá uma fava ainda na cabecinha. Então, assim, é o estímulo, neste caso, o estímulo positivo, reforçando uma conduta que eu esperava do cachorro. O contrário também, o estímulo negativo, uma palminha, uma batidinha na mão, uma nota vermelha, um castigo, vai fazer o quê? Vai repreender um comportamento que eu, adulto, não aprovo. Ah? Então, a gente tem para o experimento de Pavlov, tem Skinner, vários teóricos que dizem que é preciso moldar o comportamento. E para moldar o comportamento, é preciso fazer o quê? Trabalhar com estímulos para reforçar ou para inibir comportamentos não adequados. Bacana, meus amores? Mesmo? Então, agora a gente vai, eu vou abrir com vocês a tela do computador, vou projetar, e aí a gente vai revisitar um pouquinho as 3 escolas da psicologia da educação, que é o comportamentalismo, isso a gente já viu, vocês têm até o material que eu disponibilizei hoje de novo, o comportamentalismo, o inatismo e o cognitivismo. Mas já adianto para vocês que os autores que nós vamos hoje complementar, porque a gente já viu Valon, você já tem esse material de Vygotsky e tudo mais, que Montessori, o que a gente vai complementar hoje também são da escola cognitivista. Um deles tem uma tendência mais para trabalhar a pessoa, a parte humana, que é o humanista, mas todos eles são cognitivistas. Então, todos eles acreditam que o conhecimento não está acabado. Tá? Que o sujeito é cognoscente. O que quer dizer sujeito cognoscente? É aquele que é capaz de pensar, analisar, refletir, construir hipóteses, validar seus esquemas, ampliar seus esquemas. É o sujeito ativo cognitivamente, tá? E todos eles valorizam, sim, a presença, eu não vou falar professor, mas a presença deste parceiro mais experiente. De repente pode ser até um outro aluno nos agrupamentos, a gente sabe o quanto isso é importante, e como mediação, mas não como transmissão, tá? Então, nesse contexto de mediação, aprende aquele que está ensinando, somos nós, e aquele que está aprendendo são os alunos, também nos ensinam. É só lembrar a fala do Mário Sérgio Cortella. Ô, dona, a gente vai ensinar você, dona, como é que a gente aprende. Depois que você, dona, souber como a gente aprende, daí você pensa na forma para a gente ensinar. Para você ensinar a gente. Tá certo? Então, vou perder o contato visual. Vou lembrar vocês que eu disponibilizei um material para vocês. Os slides hoje, eles trazem as ideias resumidamente. Tá? Então, é um resumo daquilo que vocês têm na mão de vocês. Depois eu disponibilizo o slide. E antes da gente, eu não sei se vocês chegaram a ler o material ou não, mas isso agora, se não leram, provavelmente terão que ler, né? E farão isso diante da necessidade. Mas antes da gente falar das ideias centrais de cada um, eu separei o vídeo. Tá? Então, tem um vídeo que depois eu disponibilizo o link também. Tá? A minha preocupação em disponibilizar o link para vocês é exatamente uma fala da Rosinha. Quando a gente está com sede, muita sede, às vezes a gente vai para água suja. O que eu estou falando com vocês? Que hoje a gente tem aí na internet, a gente precisa comprar Barça, como diz o Diogo, né? A gente precisa comprar Barça, mas a gente abre o computador. Só que a gente pode pegar aulas no YouTube, não são fontes confiáveis.
não são fontes recomendáveis. Então, depois eu deixo o link para que vocês possam assistir tantas quantas vezes, mas vídeos confiáveis. Bacana? Então, daqui a pouquinho a gente volta no contato visual. Vou perder um pouquinho esse contato agora. Vocês estão vendo a tela do meu computador, sim? Sim. Ótimo. Vamos lá. Concurso. Especialistas. Alberto Bandura. É o primeiro que a gente vai ver, mas é daqui a pouquinho. Estão vendo aí o primeiro slide, que é o nosso slide Começo Feliz? Opa. Estão vendo ele aí? Sim. Sim. Parada obrigatória. Teorias da aprendizagem. Ah, lá. Espera um pouquinho que eu esqueci de programar. Ao clicar no mouse. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho que tirar daqui. É que eu esqueço quando eu tô fazendo. Só um segundinho. Não dá tempo da gente falar, o slide já vai socando para frente. Pronto, agora vai dar certo. Vamos lá, tudo de novo. Parada obrigatória. Teorias da aprendizagem. Vou pegar a caneta. E vamos lá. Quantas são? N é X, é uma teoria, e mais um conjunto de números naturais aí. São muitas teorias. Tá? Mas a gente vai pegar esse mundão de teorias que explicam como o aluno aprende e nós vamos categorizar em 3 grandes escolas. Então, todas essas teorias, elas podem ser classificadas em 3 grandes escolas. Quais são? A escola comportamentalista, que letra maravilhosa. A outra é escola inatista. E a que muito nos interessa, a escola cognitivista. É que para ajudar, eu estou sem o mousepad aqui. Tá? Então, ó, essa escola comportamentalista tem um montão de teorias que explicam como o aluno aprende dentro de uma tendência conservadora. Então, os
os professores que seguem essa tendência conservadora, eles todos seguem a escola comportamentalista. Conservadora na filosofia, que a gente já viu um pouquinho hoje, conhecimento acabado, dogmático. E a forma como eles explicam a aprendizagem do aluno é toda parte dentro da teoria comportamentalista, tá? Então, eles acreditam que o meio é determinante para o aluno aprender. Tá? Então, se esse meio se esse meio trouxer os estímulos adequados, se souber uma boa organização em treino e memorização, não vou me estender aqui, tá? Eles acreditam que aí vai acontecer o quê? Que esse indivíduo vai, lembra do Pavlov, do Skinner, que a gente discutiu há pouco, vai mudar o comportamento, por isso chama comportamentalista, vai mudar o comportamento do indivíduo. Lembrando a escola inatista, a teoria inatista, ela é contrária à comportamentalista. Ela diz assim, não precisa de intervenção nenhuma, não precisa de influência do meio ambiente, não precisa nada disso. Fique esperando aí que a criança instala, tá? A teoria inatista diz o quê? Diz que a sementinha vai desabrochar. Tá? Que este potencial, independente dele ser trabalhado ou não, ele aprende. A pedagogia descontaria isso. Você espera aí que com o tempo ele constrói. Também não vamos aprofundar. A cognitivista, que são todos os autores que eles pediram para você, os que eles citaram no edital, eles não citam muito, que eles pediram para citar, pertence à escola cognitivista. E o que defendem os cognitivistas? Os cognitivistas, eles defendem isso aqui, ó. Porque eles são progressistas, então, o conhecimento está sendo processado, então, como é que este aluno, este sujeito, que ele chama de sujeito cognoscente, como é que ele aprende? Então, ele aprende de forma ativa, ele aprende por resolução de problemas, tá certo? Ele aprende aumentando os seus esquemas de ação, ele aprende socialmente e tudo mais, tá? Esses são os cognitivistas. Ele diz assim, ele valoriza um aspecto do comportamentalista, ele diz assim, o meio não é determinante, mas o meio influencia. Mas o meio sozinho não faz nada. Ele traz algumas influências, ele não pode adorar a pílula e dizer que não. Uma criança que está no ambiente de letramento, ela sai na pole position, mas aquela que está lá atrás também está na corrida, e também tem condições de ganhar. Tá? O meio influencia, mas não determina nem sucesso e nem fracasso. Tudo bem? E eu vou deixar aberto também o celular para a gente poder conversar pelo celular, caso surja alguma dúvida. Só um minutinho. Também, tá ali, qualquer coisa vocês me chamam por lá. Tá? Então, ele diz assim, o meio influencia. Uma outra coisa que eles valorizam dos minatistas é a crença de que o sujeito tem potencial de aprendizado, tá? Que esse sujeito, ele não nasceu predestinado ao fracasso nem nada. Ah, meu filho não dá para estudo. Imagina, todos nós temos este potencial. Cabe agora, nessa influência do meio, a fortalecer esse potencial. E aí eu já comentei com vocês também. Imaginem que toda criança, ela tem um potencial físico e biológico para crescer, para ganhar peso, tá? Mas nem toda criança, com 8 meses, tem um desenvolvimento adequado. Tem o quê? Tem algumas crianças que não são nutridas, e por isso elas desenvolvem o raquitismo físico. O que é o raquitismo físico?
aquele potencial de crescer não foi devidamente cuidado, não foi devidamente alimentado, e aí essa criança não desenvolveu todo esse potencial e acabou adquirindo esse raquitismo físico. Isso a gente pode levar para também o desenvolvimento cognitivo. Então, nós temos um bom potencial cognitivo. Nós quem? Nós, seres humanos. No entanto, se a gente não for devidamente alimentado, com bons desafios, se esse processo não for mediado, não tiver diálogo, nós podemos, sim, a exemplo do que acontece no desenvolvimento físico e biológico, nós também podemos ter esse raquitismo, que é o raquitismo intelectual. Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas uma pesquisa de uma universidade, me parece que mexicana, que eu leio muito, depois eu tenho dificuldade, e a idade já está dificultando um pouquinho também, a ideia, assim, de precisar exatamente a fonte, mas é mexicano, senão, não, a Venezuela, Venezuela. Uma faculdade da Venezuela, numa pesquisa, mas não é uma pesquisa tão recente, não, acho que é uma pesquisa final da década de 80, eles comprovaram que as crianças da Europa, então vamos pegar uma criança, por exemplo, de 11 anos na Europa, e uma criança de 11 anos aqui da nossa, não do Brasil, mas da América do Sul. Na América do Sul, vocês sabem que a gente está abaixo do Equador, não existe pecado. Aí, eles compararam o desenvolvimento das crianças, e o que eles constataram? Que com 11 anos, uma criança da Europa, ela desenvolveu uma habilidade, ela já tem um conhecimento, um acervo acadêmico de conhecimento, ela já construiu este conhecimento X. E essa criança, no Brasil, para chegar nesse nível que essa criança da Europa chegou, depois de 3 anos, ela tem um atraso de 3 anos nessa construção. Então, o que uma criança de 11 anos na Europa já tem, assim, de avaliação, nessa avaliação que se faz, olha que bacana, olha como eles estão fortes, pensa aí no quilo, a criança que está com 7 quilos, 8 quilos, olha como essa criança está bem cognitivamente. As crianças da América do Sul vão conseguir este acervo acadêmico com 14, 15 anos. Tá? Então, está provado por A mais B que há necessidade de fortalecer isso, e aí existe o papel, principalmente, não é único, mas principalmente da escola. Tá certo? Agora, a gente vai ver o Bandura, tá? E aí, eu coloquei mais um pouquinho da vida deles, é importante a gente saber quem é, da onde vem, porque entender o contexto da onde vivem esses teóricos é importante também para a gente poder se familiarizar mais com as suas teorias, tá? Então, antes de a gente ver as ideias centrais, eu vou sair um pouquinho daqui, e vou pôr o vídeo, ok? Já baixei aqui. Só me dá um ok no grupo, se tá tudo bem com o vídeo. É um psicólogo canadense nascido em 1900. Tá ok? Albert Bandura é um psicólogo canadense nascido em 1905. Até a data de produção desse vídeo, em março de 2018, Bandura permanece vivo com seus 92 anos de idade. Sua teoria social cognitiva é uma das mais influentes no campo do comportamento e da aprendizagem humana. Os seres humanos, na visão de Bandura, são muito flexíveis e capazes de aprender uma grande quantidade de conceitos, atitudes, habilidades e comportamentos, não apenas pela experiência direta, mas também pela observação das experiências de outras pessoas. Segundo o autor, tá? Marca bem isso da teoria do Bandura, do Albert Bandura. Tá? Ele diz que que o indivíduo, não fala das crianças, que os seres humanos,
Eles aprendem por atividade direta, por experiência direta, tá? Aí ele está se referindo aqui a criança vivendo as suas próprias experiências, tá? A gente já sabe que é um cognitivista que falou disso, que é Piaget, que a criança aprende à medida que ela vai experienciando. Ele não nega isso. Tá? Eu vou voltar um pouquinho o vídeo para vocês. Ele não nega isso, tá? Mas ele diz que também existe, há de se considerar, e ele provou isso, por isso não é tese, por isso é uma teoria, que é a teoria do comportamento social. Ele diz, é possível aprender também por observação, não só pela experienciação física. Vou voltar um tiquinho. A visão de Bandura são muito flexíveis e capazes de aprender uma grande quantidade de conceitos, atitudes, habilidades e comportamentos, não apenas pela experiência. Ó, não apenas pela experiência direta, ele está se referindo à teoria piagetiana e de Vygotsky, que tem a ver com a experiência direta, tanto no ambiente físico, que a Piaget defende, quanto a experiência social, defendida por Vygotsky. E olha o que ele acrescenta. Direta, mas também pela observação das experiências de outras pessoas. Bacana? Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês na teoria de Bandura é que ele vai falar dessa observação, mas não é uma observação passiva, daquele que apenas assiste, mas aquele que está inserido neste ambiente. Ele vai principalmente dar exemplo de quanto uma criança que vive num ambiente de violência aprende a linguagem da violência. E ele vai mostrar esse experimento que ele fez, tá certo? Segundo o autor, a observação permite que nós aprendamos sem que precisamos realizar uma ação, apenas observando comportamentos dos outros. Essa aprendizagem observacional, segundo Bandura, às vezes é mais eficiente do que a aprendizagem pela experiência direta. Afinal, se a maior parte das nossas aprendizagens só acontecesse por experiência direta, nosso repertório de conhecimentos seria muito escasso. A maior parte das nossas aprendizagens se dá de forma indireta, observando o que acontece à nossa volta. Modelagem, essa é uma outra ideia central aí que a gente não pode perder, tá? Modelagem, ela está sendo defendida principalmente na didática da matemática, tá? Não é uma modelagem no sentido de seguir o modelo, mas de participar da situação onde você não apenas assiste, mas você interage com a pessoa que está fazendo o exercício, no caso da matemática, tá? Então, por exemplo, aquela resolução, não basta que o aluno, ele não vai falar especificamente da matemática, mas eu estou trazendo esse fato só para elucidar. Não basta que o aluno veja o professor resolver uma equação. É preciso que este professor, ao resolver a equação, ele resolvendo a equação, ele vai externando, conversando, explicando os caminhos que ele está tomando. Então, eu não preciso resolver a equação para aprender a equação. Se eu ver o professor resolvendo, o professor falando, explicando, é nesse sentido de modelagem, tá? Mas vai ficar mais claro à medida que o vídeo avançar. A aprendizagem por modelagem, como o nome sugere, é aprendizagem a partir de um modelo, e não se trata de mera imitação. A modelagem acontece o tempo inteiro, com todos nós, e muitas vezes nem nos damos conta. É pela modelagem que aprendemos a realizar comportamentos que consideramos úteis, ou que são, de alguma forma, valorizados por nosso entorno social. Mas também aprendemos a não seguir comportamentos considerados inadequados ou inúteis. Podemos dizer que pela observação identificamos quais os modelos de comportamento que devemos seguir e quais os modelos de comportamento que devemos evitar. Alguns fatores influenciam bastante o processo de modelagem. Por exemplo, é mais provável que modelemos pessoas que têm alto status ou que são poderosas, ou que são reconhecidamente competentes numa área de nosso interesse. O modelo a ser seguido é, em geral, alguém que está acima. Logo, não é surpresa que as crianças tentem seguir o que fazem os adultos,
que os novatos tentem seguir as pessoas experientes, que aqueles que têm baixo status tentem seguir os de mais alto status. Aprender a operar uma máquina a observar alguém fazendo isso é modelagem. Aprender a não colocar o dedo na tomada a observar alguém levar um choque também é modelagem. Ou seja, modelar é aprender a fazer e aprender a não fazer, sempre a partir de um modelo. Na década de 1960, Bandura realizou vários estudos sobre aprendizagem observacional e violência. Um dos mais conhecidos é o chamado experimento do João Povo. Dê uma olhada. Early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. Children watched a filmed adult perform novel aggressive acts toward a inflated doll, and the physical aggression was accompanied by novel hostile remarks. We later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. Now, the measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. The model pummeled the doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly. Threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is highly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language. The room contained varied play materials, and children could choose to play aggressively or non-aggressively. The children devised new ways of hitting the doll. Now, the object of interest was the novel aggressive act, not punching the doll. Children in the control group who had no exposure to the aggressive modeling never exhibited the novel forms of aggression. Here's a creative embellishment. The doll becomes a weapon of assault.
governam a aprendizagem por observação. Esses fatores são a atenção, a retenção, a reprodução e a motivação. Antes de modelarmos alguém, precisamos dirigir nossa atenção a essa pessoa. Bandura percebeu que, em geral, direcionamos mais a nossa atenção às pessoas que convivem mais conosco, justamente porque temos mais oportunidades para estar com elas. Ele também percebeu que pessoas mais atraentes têm maiores chances de serem observadas e modeladas. O tipo de comportamento a ser modelado também afeta a atenção, pois nos prendemos mais ao que consideramos importante, interessante ou valioso, e não a qualquer comportamento. Toda a informação que for aprendida durante a observação precisa ficar retida na memória. Todas as representações visuais, auditivas, táteis, enfim, toda a representação sensorial, bem como seus significados e sentidos, precisam ser retidos e estar disponíveis para que possam ser ativados nas situações pertinentes, inclusive para que possamos ensaiar mentalmente os comportamentos antes de decidirmos como e quando colocá-los em prática. Depois de observar um comportamento a ser modelado e retê-lo, em algum momento iremos reproduzi-lo. Então, convertemos essas representações cognitivas em ações. Caso estejamos aprendendo algum procedimento novo, como operar uma máquina, por exemplo, nós monitoramos essa execução o tempo inteiro, perguntando a nós mesmos se estamos reproduzindo o comportamento adequadamente, enquanto nos familiarizamos com ele. A motivação torna a aprendizagem observacional mais efetiva, particularmente no que diz respeito à reprodução. Qualquer performance é sempre facilitada quando há motivação, ou seja, quando não precisamos fazer algo só por fazer. Bandura considera que muitas aprendizagens, inclusive no âmbito escolar, são prejudicadas porque não há interesse em motivar os estudantes. Aprendemos tanto pela aprendizagem observacional quanto pela aprendizagem ativa. Na observacional, o elemento central é a modelagem, que tem como fatores-chave a atenção, a retenção, a reprodução e a motivação. Na aprendizagem ativa, o elemento central é a experiência direta que nos permite agir sobre o mundo, avaliar as consequências das nossas ações e, com base nisso, ter controle sobre nosso comportamento futuro. Ó, pessoal, experiência direta, só lembrando vocês, também é uma fonte de aprendizado, é aqui que encaixa, os dois são cognitivistas, mas aqui é cognitivista mesmo aqui, porque aqui tem a questão da atenção, da retenção, da ação, que a gente viu agora de pouco, que são os quatro fatores. As duas são cognitivistas, tá certo? Essa ativa aqui pensa bem naquela parte empírica que eu disse para vocês, que é de experienciar, quer seja no ambiente físico, quer seja social. Bandura, Vou voltar um pouquinho. Dois caminhos são nosso ativa, o elemento são a. Aprendemos tanto pela aprendizagem observacional quanto pela aprendizagem ativa. Na observacional, o elemento central é a modelagem, que tem como fatores-chave a atenção, a retenção, a reprodução e a motivação. Na aprendizagem ativa, o elemento central é a experiência direta que nos permite agir sobre o mundo, avaliar as consequências das nossas ações e, com base nisso, ter controle sobre nosso comportamento futuro. Para Bandura, esses dois caminhos são nossos principais meios de aprendizagem. No próximo vídeo, estudaremos a autoeficácia, um dos conceitos mais conhecidos da teoria de Bandura. E aí, gostaram? Deixa eu minimizar só um minutinho aqui, que daí dá para eu ver o rostinho de vocês.
E aí, gostaram do Bandura? Né? Não é uma teoria difícil. Eu peguei essa primeira parte, depois eu vou... eu não quero sobrecarregar vocês com a teoria, eu vou pegar as ideias principais, tá? Mas vale a pena depois, mais para frente, conhecer um tiquinho mais sobre ele, tá bom? Agora eu vou continuar o nosso slide. Quer fazer alguma pergunta? Já conhecia o Bandura ou conheceram hoje? Não conheciam? Você está vendo, gente, como estou... Eu falo muito isso para os professores. Todos os planos de Deus dão certo. Você é um plano de Deus. Às vezes a gente faz estuda e não passa no concurso. Mas às vezes Deus não trouxe a gente para a gente passar no concurso mesmo. Trouxe a gente para a gente rever a posição de vida, para a gente fazer melhor aquilo que a gente está fazendo, né? Isso não é conformismo. Isso é entender que nem sempre as coisas acontecem da forma como eu planejei. Não é? Tá vendo que bacana? Ó, ninguém conhecia o Bandura. Tá? Dificilmente cai em concurso. Mas olha quanta coisa a gente está aprendendo com ele também. Tá? Então, eu vou continuar o slide para a gente ver as ideias centrais e fazer um pequeno simulado dele. Certo? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Não, é aqui que eu estou. Não faz falta mais velho. Então, ó, vocês não precisam copiar, porque eu disse para vocês que eu coloco depois no grupo. Aprendemos pela experiência e a observação do comportamento dos outros, tá? Experiência, vocês já sabem, não é que ele negou. Ele disse que a gente não aprende só pela experiência, que foi tão enfatizado por Piaget. A gente aprende pela experiência e também pela observação dos outros. Não utilizamos tudo aquilo que aprendemos, preferimos o que nos traz recompensa. Então, a gente aprende melhor, mesmo na modelagem. Aqui, lembra que quando passou no slide, ele até colocou assim, o símbolozinho de uma vitória no cantinho? A gente tende a imitar as pessoas que têm êxito, as pessoas que têm status e tudo mais, que seria, no caso, essa recompensa. Preferimos o que nos traz recompensas e é considerado aceitável pela sociedade em que vivemos. As consequências observadas de uma dada conduta possuem um efeito inibidor, ou desinibidor sobre o observador nessa aprendizagem. Não sei por que eu não deixei maior. Dormi, gente. É idade. Então, vamos lá. Próximo slide. A aprendizagem pode ocorrer sem qualquer reforço, sem ter uma recompensa, apenas pelo ato da imitação. No entanto, olha agora, a criança sente-se mais disposta a fazer certa atividade se a pessoa que a praticou tiver sido pela mesma objeto de elogios, que seria a motivação. Lembra que o Piaget, o Bandura, fala muitos slides aí, que muitas vezes a falta da motivação impede ou cria dificuldades na aprendizagem, tá? Então, entenda que essa questão do elogio e tudo mais como a motivação. Bandura designa este reforço vicariante, a palavra que usa, uma vez que não se trata de um reforço da ação de aprendizagem, mas em que o observador se limita a testemunhar o reforço. Lembrem do caso do professor que está resolvendo uma equação, e aí o aluno que vê o professor resolver essa equação, mas não apenas vê, mas interage com todo o pensamento desse professor, ele tem ali uma fonte de aprendizagem. Agora, vamos lá. Deixa eu ver no grupo aqui. Nenhuma pergunta. Não. Algumas perspectivas teóricas. Gente, antes de continuar, deem uma olhadinha no material, na apostila que eu enviei, tá? Para a gente poder amarrar mais algumas coisas. Algumas perspectivas teóricas tentam demonstrar a forte possibilidade da transmissão intergeracional da violência. Tá? É aquela coisa assim, criança intergeracional que vai passando de uma geração para outra.
o pai que apanhou muito de quando era, aquele homem, o marido, que apanhou muito do pai, e aí ele casa, ele tem um filho, ele reproduz aquela violência do pai para a criança, daí depois a criança se torna o pai, então vai passando tudo isso. Isso aí está bem próximo à constelação sistêmica, sabe? Que é essa questão de repetir padrões de comportamento dentro de um sistema familiar. Por analogia, só para a gente poder entender como é que a gente vai reproduzindo isso de geração para geração. Uma dessas teorias é denominada aprendizagem social do Bandura, que, dentre outras coisas, explica. Vamos lá ver. Não se deve observar, pelo que vocês assistiram, não se deve observar os modelos sociais para o gerenciamento das situações da violência, tá? B, filhos expostos a situações parentais violentas, sempre, olha a palavra sempre desenvolve resiliência. Resiliência é a capacidade de sempre se reconstruir, não se deixar vencer, tá? A resiliência é uma característica positiva do comportamento, tá? De não se entregar, de não se deixar levar por coisas ruins, tá? O elástico é resiliente, por exemplo. Ele estica, mas ele nunca rompe, nesse sentido. C. As crianças expostas à violência desenvolvem o estresse negativo. D. A criança, lembrando de Bandura, tá, gente? Porque um monte de coisa aí pode ser que você falar, é verdade. É verdade que a criança exposta à violência fica com estresse negativo. Eu conheço o meu sobrinho, cara. O meu sobrinho, o pai dele era super violento, e ele não é, ele foi resiliente. Mas não é o que você acredita, mas é a teoria que foi defendida pelo Bandura, tá? D. A criança segue o modelo que lhe é apresentado diariamente como sendo verdadeiro e aceitável em termos de relacionamento. E a criança constrói sempre modelos de convivência opostos aos vivenciados com as figuras familiares. Valendo? Lá no grupo agora. Gabarito. Pela primeira vez que a gente conversou com Bandura, sem ainda ter aprofundado muito. Mais alguém? Ótimo! Gabarito é a D. É o que eu disse para vocês. Embora a gente possa ter vivenciado algumas situações, aqui... Deixa eu pegar o negócio. Peraí, volta um pouquinho. Slide do meu coração. Ó, o que pega aqui, ó, é essa palavra aqui, ó. Tá? Sempre, não, nem sempre. Algumas crianças conseguem não repetir esse padrão sistêmico. Mas o que ele levanta como possibilidade é que muitas dessas crianças, lá na experiência de João Bobo, acabam desenvolvendo, sim, esse padrão de violência, tá? As crianças expostas desenvolvem o estresse negativo, ainda que isso, psicologicamente, se explique, não foi o foco do Bandura, tá? Não se deve observar os modelos sociais para o gerenciamento de situações de violência. Lógico que deve. Muitas crianças se tornam violentas porque viveram, experienciaram modelos sociais de violência, tá? Aí a D, possivelmente, foi o gabarito que vocês chegaram, e a E não pode ser porque a criança sempre constrói modelos de convivência opostos, e não é. A criança, ela reproduz comportamentos não opostos, mas bastante similares. Então, acertaram em cheio o gabarito, é a letra D. Dois. Albert Bandura
acreditava que qualquer coisa que possa ser aprendida diretamente, que é o que Piaget defendeu, também pode ser aprendido por observação de outros. Isso é uma afirmação, é a teoria dele. A aprendizagem por observação requer 4 fases. Vocês lembram das 4 fases, dos 4 fatores? Sobre elas, só lembrando, quais são os 4 fatores? Coloca lá no grupo para mim. Sem consultar a apostila. Quais são os 4 fatores? Para eu observar, eu tenho que ter muita... Começa com a letra A. Isso. Isso. Tem que ter muita atenção. Depois que eu tiver muita atenção, eu tenho que ter o quê? Retenção. Ótimo. E depois eu reproduzo, é só lembrar da pessoa operando a máquina. E eu tenho que ter uma motivação para tudo isso. Excelente. Vocês são muito bons. Então, vamos lá. Número 1. Na fase da aquisição, o aprendiz, olha lá, observa o modelo e reconhece as características distintas de sua conduta. No comecinho, o que ele tem que fazer, né? Depois, na fase da retenção, as respostas do modelo são armazenadas, retenção, armazenadas na memória. E 3, na fase das consequências, se o aprendiz aceita o comportamento do modelo como apropriado e passível de levar a consequência por eles valorizadas, o aprendiz o reproduz. Valendo, qual é o gabarito? Essa tá fácil também. Só pelo nome das fases aí, você já... A maioria foi na letra C. Se for na letra C, é porque essa está certa, é porque essa está certa e porque essa está certa. Essa aqui, eu tornei visível alguma coisa para vocês. Aqui, eu tornei visível alguma coisa para vocês. Só que lá no dia da prova, a Beth não vai estar lá porque eu não visível. Então, eu tenho que aprender a pegar as dicas dentro da comanda. Tá certo? Então, vamos ver na 3 o que está escrito. Fase das consequências. Certo. O aprendiz aceita o comportamento. Até aí está indo tudo bem, né? O comportamento de quem? Desse modelo. Agora, veja o que está escrito aqui. É nas consequências. Ele aceita o comportamento do modelo como apropriado, passível de levar a consequência por eles valorizadas. Será que... Aqui está dizendo que sim. E eu estou jogando uma pergunta. Será que o indivíduo aprende só por atitudes valorizadas? Ou ele pode reproduzir um comportamento, mesmo que esse comportamento do modelo não seja valorizado socialmente? Tentaram a pergunta? Vou falar de novo. Aqui está dizendo que o aprendiz, ele aceita o comportamento do modelo, tá certo? Tá? Diz que esse comportamento do modelo é apropriado e passível, e agindo dessa forma que o modelo agiu, são atitudes valorizadas na vida, nas questões sociais. Por isso, eu pensei... Oi? Tanto negativa quanto positiva, né?
Mas o que está escrito? Olha, vê o que está escrito. Na fase das consequências, tá? O aprendiz aceita o comportamento do modelo. Até aí, aí eu não teria dúvida também. A minha dúvida está aqui agora, no sentido que a criança ela vai imitar o comportamento do modelo e acreditando que este comportamento vai ser sempre valorizado. Culturalmente, todo comportamento que a criança imita é valorizado? Aí está dizendo que sim. Não. Você falar que sim? Eu fui mais no raciocínio, porque assim, na verdade, seria o último fator, da motivação. Se ele se sente motivado, para ele aquilo vai ser valorizado. O que motivou ele a fazer, a imitar? Então, Mas a pegadinha está aí. eu fui mais nesse raciocínio, porque para ele aquilo pode ele ter visto uma motivação naquilo. Eu também. Assim. Eu pensei por esse lado no último fator, entendeu? Então, para mim, tipo, aí no terceiro tinha o último fator junto, entendeu? Que é a motivação. Tá. Mas você entendeu onde é que está a pegadinha? Está dizendo, olha, está dizendo aqui, ó, que o aprendiz reproduz, porque ele acredita que aquilo que ele está reproduzindo vai ser valorizado. E o caso da violência, que ele também reproduz? Como é que fica? Quando o Bandura fez a experiência de João Bobo, foi justamente para trazer esse tipo de questão. A criança, principalmente a criança, ela ainda não tem esse discernimento e ela acaba reproduzindo mesmo aquilo que não tem nenhum valor no convívio. Tem uma pegadinha aí dentro, e vocês cairiam. Vocês cairiam, vocês caíram. Lê de novo, lê várias vezes. Ó, na fase das consequências, tá? O aprendiz, ele já está sofrendo a consequência. O aprendiz aceita aquele comportamento, ele acha que está certo mesmo. Por quê? Porque se ele reproduziu, é porque foi valorizado, ele acredita que aquilo tem valor. E nem sempre é assim. Conseguem fazer essa interpretação ou não? Ih, que silêncio é esse? Podem abrir o microfone. Não conseguiram interpretar dessa forma? Agora sim. A Bia colocou assim, ó. Ele pode aprender que é errado e não reproduzir. Exatamente. A modelagem, eu aprendo o que eu tenho que imitar e o que eu não tenho que imitar. Lembram quando apareceu o slidezinho que apareceu a tomada do choque? Se lembram ou não? Querem que eu volte um pouquinho essa parte? Até cita aprender a fazer e aprender a não fazer, né? Isso, meus amores. A modelagem, ela ensina o que devo fazer e o que eu não devo fazer. Ok, agora compreendi, perfeito. Então, vamos lá. Ensino. Essa é só a 1 e a 2, tá certa, né? Isso, é 1 e a 2. Então, é o gabarito B, não é isso? É. 3. Ensino e aprendizagem são processos indissociáveis, pois não há como o indivíduo assimilar conhecimentos,
habilidades e atitudes, sem que haja o planejamento de atividades de aquisição e aplicação de conteúdos. Lembra que nós estamos analisando isso à luz da teoria de Bandura. Isso está certo ou está errado? À luz de Bandura. Ótimo! Errado, dona Andréia, a senhora colocou certo. Bandura diz que eu posso aprender por observação sem essa intencionalidade de querer ensinar. Quer ver? Lembra do currículo oculto que nós estudamos? O professor intencionalmente ele ensina conteúdos, conceitos, lá. Ótimo. Mas ele também ensina através dos valores de vida que ele defende, através do comportamento que ele tem, tá? Então, agora vai lá, pega um pouquinho do conteúdo oculto, do currículo oculto, e traz um pouquinho agora a teoria de Bandura, que são duas coisas muito próximas uma da outra. Tá? A número 3 diz assim, que ensino e aprendizagem são processos indissociáveis. Imagina, a criança aprende sem que esteja passando diretamente pela formalidade do ensino. Eu não aprendo só na escola, eu aprendo na escola também. Quando eu falo escola, gente, eu estou falando de uma instituição que se organiza intencionalmente para ensinar. Mas a gente aprende mesmo sem essa organização formal pensada previamente para ensinar. Por isso está errado. Ó, ensino e aprendizagem são processos indissociáveis. Mentira. Dá para separar um do outro. Pois, aí está dizendo que não há como o indivíduo assimilar conhecimentos, habilidades e atitudes sem que haja planejamento de atividades de aquisição e aplicação de conteúdo. Daí eu confinei o conhecimento só na escola. Certo? Firmeza? Então, vocês acertaram o gabarito. Está errado isso. 4. A teoria de Bandura explica de forma convincente, olha bem, não está falando da cognitiva agora, pega isso aqui, ó, sobre a aprendizagem social, ó, o currículo oculto. É aquilo que eu aprendo na convivência, sem ter essa intencionalidade formal. Qual é o gabarito? Mais alguém? Até agora, 3 colocaram. A Josi, a Andréia e a Tati. Vamos dar mais um tempinho, que vocês devem estar lendo e pensando mais a miúde, né? A Bia, estou em dúvida, eu também ficaria. Ó, para convencer
a população acadêmica, ele explicou, no começo era um hipótese, ele explicou que realmente a gente aprende por observação, e para isso ele deu um exemplo de uma situação social, é isso que está escrito aqui, ó. Tá? Não pensa só no aprender acadêmico da escola, ó. Bandura, ele tinha uma hipótese. Aí, para essa hipótese virar teoria, ele teve que convencer a população acadêmica. Você já sabe que é assim que as hipóteses viram teoria. E, para convencer, o argumento mais forte dele foi mostrar que os indivíduos aprendiam quando estavam no convívio social. E como é que ele provou isso? Mostrando exatamente o que, a partir da experiência que ele fez. Vê se ajudou, Bia. A experiência que o Bandura fez para convencer foi o experimento de João Bobo. Ótimo, atitudes, valores e normas. Ele não estava preocupado em mostrar que existiam as regras sociais para aquelas crianças que não podiam bater de forma nenhuma. Tá? Então, o que ele usou no seu experimento de João Bobo foi exatamente isso. Foi o argumento que ele usou para convencer que a modelagem, no sentido de observar o modelo, alguém atuando, tá? E acaba influenciando no comportamento da pessoa que observou, tá? E aí eu acabo mudando as minhas atitudes, os meus valores e normas, porque eu vou replicando, tá? Gabarito, letra B. Vamos ver o Brunner. Só que o Brunner, nós vamos ver a semana que vem, pode ser? Porque agora está faltando uns 2 minutinhos, e assim, excesso de informação. Quando a gente pensa na organização do tempo, olha aí, Bia, olha o tempo aí. Quando a gente pensa na organização do tempo também, é preciso considerar o estresse cognitivo, essa canseira cognitiva. Nós estamos estudando, isso é organizar o tempo. Nós estamos estudando à noite, tá? Nós estamos numa situação de pressão para concurso, tá certo? Então, numa terça-feira, tá? Começo de semana, tudo bem, mas a gente está toda aí, todo mundo não trabalha ainda aqui remoto. Então, é preciso considerar esse tempo. Será que se a gente avançar, isso vai ser produtivo? Porque avançar só para dar... aprenda bem isso. Avançar só para dar conta do conteúdo, não. Avançar para interagir e para proporcionar situações de aprendizagem. Isso é gerenciar o tempo. Tá? Ah, Bia, e mais um monte de pepinos. Só Deus que o diga. Então, amores, a gente volta. Vamos sair daqui. A gente volta na terça-feira que vem, tá certo? Mas eu já vou disponibilizar para vocês os slides, fechou? E aí, deu para ter uma ideia de aprofundamento da teoria da aprendizagem? Deu mesmo? Tranquilo? Que bom, eu fico feliz. Então, tá certo, meus amores. Eu já vou disponibilizar os slides e aí na terça-feira a gente tá junto. Na segunda, nós estamos juntos, falando de colocação pronominal, que é uma delícia, muito mais gostoso que classe. Nossa, é muito bom de estudar, é uma delícia de estudar. E depois a gente vai aprender um pouquinho mais de Brunner, do Carl Rogers, que eu até agora não entendi por que esse Carl Rogers está aí para vocês, porque o Carl Rogers, a maior contribuição dele é para a psicanálise, mas pediram, né? Então, vamos dar uma olhadinha que não custa nada.
E aí a gente vai se vendo. Coraçãozinho para vocês. Beijos, se cuidem. E até segunda-feira. Já põe um slide para vocês. Ô, Beth, Beijos, amores. Beth, não esquece que você tem que gravar. Para gravar, você tem que interromper. O que eu faço agora? Muito bem, André. Nos Muito 3 pontinhos. Vou no 3 pontinhos. Interromper. Interromper. Interromper de novo. Interromper de novo.